Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que você esteja tendo uma segunda-feira melhor do que a minha, porque hoje nem é segunda-feira. Tô gravando isso aqui numa quarta. Eu só gosto de fingir que a gente tá todo mundo no mesmo dia. Não sei, no meu coração eu sinto que isso me reconforta. E, sendo bem honesto pra vocês, o episódio de hoje, ele não tem muito um roteiro. Calma aí, Boising. Os outros episódios tinham um roteiro? Não. Eu acho que ficou um pouco nítido, né? Que os episódios nunca têm um roteiro, propriamente dito. O máximo que eu faço, assim, é um direcionamento de temas que eu tenho que passar, mas roteiro, não, porque não pode perder a alma do programa, que é não me dar trabalho, né? No momento que eu me esforçar pra fazer esse podcast, aí acaba o podcast. Eu não vou me vender pra esses podcasts profissionais que querem que eu tenha um roteiro, tá bom? Ninguém vai me comprar, ninguém vai me fazer trabalhar direito e investir nas coisas que eu gosto de fazer. Ninguém. Este homem aqui gosta de não entregar nada. Ele nasceu no zero, vai continuar no zero. Mas, brincadeiras à parte, gente, o episódio de hoje, ele era pra ser sobre coisas que me irritam. Talvez esse vai ser o episódio da semana que vem, porque eu acho que tem um potencial de ser um episódio muito engraçado, porque muitas coisas me irritam, e eu sinto que eu fico até mais eloquente quando eu tô irritado, assim. Eu sinto que uma musa, assim, um santo inspirador desce no meu corpo, que eu começo a falar com uma fluidez, com uma dicção que eu não tenho normalmente. E só pro caso desse episódio, né, nunca chegar a existir, eu vou fazer uma pequena e uma rápida lista de coisas que me irritam. E não são poucas coisas, tem coisas que são pequenas, tipo quando alguém fala que vai baixar algum aplicativo e fala, vou abaixar o aplicativo. Eu sei que é um erro bobo, sou formado em letras, gente, eu sei que a gente tem variedade linguística, mas esse me irrita. Nesse ponto tem que acabar a variação linguística. Odeio esperar, porque eu sinto que eu tô perdendo um tempo da minha vida e eu fico ansioso. E eu gosto de controlar cada segundo da minha vida. Odeio sair de casa com o cabelo molhado. Odeio um amigo que eu tinha no fundamental, que tipo assim, ele era meio que meu amigo, mas aí depois eu descobri que na verdade não era amizade, era ele fazendo bullying comigo. Odeio o fato de eu ainda lembrar o nome dele e eu acho que ele não lembra o meu nome, e aí eu acho isso um pouco patético da minha parte. Odeio quando eu tô na cozinha fazendo alguma coisa e alguém chega assim e fica querendo ver o que eu tô fazendo. Tipo assim, o que você tá fazendo? Eu sei que é uma pergunta boba, eu sei que eu também faço isso e não é nada demais, mas gente, me dá uma raiva. Odeio o número 44, não sei por algum motivo. Muitas coisas, né, gente? Vocês podem ver que se eu fizer eventualmente, vai ser um episódio muito longo, mas não é o episódio de hoje. Quis guardar esse episódio para um momento que eu estiver um pouquinho mais inspirado. Porque no momento que eu liguei esse microfone, eu me deparei com o seguinte pensamento: por que eu tô me sentindo meio triste? E tem alguns motivos, né? Não sei se vocês me seguem no Instagram ou no TikTok, mas, né, comuniquei nessas redes sociais que eu e meu namorado sofremos um pequeno caso de homofobia, andando na rua, jogaram uma garrafa de vidro tentando acertar a gente. Não acertaram, né? Graças a Deus, homofóbicos têm a fama de serem incompetentes em tudo a que se propõe, mas aí eu sinto que isso me abala um pouquinho e postar na internet é meio que um jeito de eu, sei lá, comunicar com as pessoas, porque são coisas que a gente não pode deixar muito pra lá. Mas também, né, quando você posta uma coisa na internet, você recebe comentários. Muitos comentários legais, obrigado a todo mundo assim que demonstrou apoio e tal, mas comentários que são desnecessários, tipo assim, que me irritam. Tem alguns que são só mais homofobia, né, claro. Alguns que é tipo assim, você deveria ter feito tal. Não, meu amigo, eu não deveria ter feito nada, tá? Eu não sou o errado da história aqui não, o errado é quem comete o crime. Mas eu acho que esse tópico, ele entra um pouquinho mais na lista das coisas que eu odeio do que no tópico da tristeza. E aí eu continuei pensando, né, gente? Boizinho, por que você está triste exatamente? Muitos motivos, mas vou focar em um aqui que eu acho que talvez vocês se identifiquem, que é quando eu não tô triste. Sabe? Quando que o Boizinho não tá triste? E não é triste, 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 triste. Não me confundam, gente. Não passo o dia inteiro no quarto chorando, tendo, sabe, pensamentos ruins. Se você me segue, você também vê que eu faço se arrume comigo pra ir nos lugares. Ou conto coisas animadas e legais que acontecem na minha vida. Eu tenho muitos momentos felizes, eu tenho amigos, eu tenho família. Mas, lá no fundo, sempre tem um sentimento de tristeza escondido. Em outras palavras, sempre tem uma certa melancolia. E eu acho que esse é o melhor tema para esse episódio. De acordo com o dicionário de Oxford, melancolia é um sentimento de tristeza que se estende por muito tempo e por um motivo parcialmente indeterminado. Então, você não se sente necessariamente triste de verdade, mas você se sente meio que pra baixo.
e sem um motivo específico. E vocês podem estar pensando, mas Buezing, todo mundo se sente assim, é normal. Mas será que é todo mundo? Porque eu conheço umas pessoas tão felizes, mas tão assim, espontaneamente alegres. Sabe aquela definição assim, uma pessoa Golden Retriever? Não acredito que essa pessoa sinta assim uma tristeza meio que inerente à vida inteira dela. E aí, né, como uma proposta um pouco diferente para esse episódio do podcast, eu fui atrás do que alguns filósofos falam sobre a melancolia, né? Por exemplo, o Kierkegaard fala que a melancolia era um aspecto inerente à existência humana e que ela teria origem na nossa consciência da mortalidade e da impermanência das coisas. Então, basicamente, a gente sabe desde que nasce que vai morrer e que tudo uma hora vai acabar ou mudar. E aí a gente sente esse sentimento de tristeza lá no fundinho, que de uma forma ou outra, tudo que a gente ama, tudo que a gente odeia, tudo que a gente conhece vai acabar. E aí a gente passa a vida toda meio que tentando se distrair disso, trabalhando, fazendo nossas coisas. Só que lá no fundo da nossa consciência ainda tem aquele aí, sinalzinho de ei, você tá gostando? Vai acabar daqui a pouco. E, gente, eu acho que o Divo meio que canetou nessa, porque eu sinto que não é a grande razão para eu, sei lá, me sentir meio deprimido constantemente, apesar de estar feliz às vezes. Mas eu sinto que é um fator importante, sabe? Essa noção de que em algum momento tudo vai mudar. E normalmente mudar pra pior, principalmente falando em relações com pessoas que eu gosto. Então, nossa, quando eu era pequeno, eu era muito apegado da minha mãe. E aí eu ficava chorando. Mas, gente, chorando de verdade. Pensa em uma criança chorando. Era eu. Porque eu sabia que ela ia morrer em algum momento. E aí eu ficava muito triste, falando, não, eu não quero que você morra, não morre, não morre, não morre. E ela, tipo, tá bom, não vou morrer agora. E eu, não é pra morrer, não é não morrer agora. E foda que não tinha o que minha mãe fazer, né? Ela só podia mentir. Falar, não vou morrer, filho. E aí eu ia falar, mentirosa, vai morrer sim. Além de morta, vai ser mentirosa. Top crianças insuportáveis. Era eu. Mas eu sinto que eu tenho um grande problema com a impermanência das coisas. Normalmente, quando uma coisa tá muito boa na minha vida, eu já começo a pensar, até quando? Sabe? Tipo assim, estou muito feliz com uma amizade com tal pessoa. Até quando? Meu engajamento tá muito bom no Instagram, tô fechando muitos trabalhos. Até quando? Tô com um corpo que eu sempre quis, estou indo muito bem na academia, mas até quando? Sabe? E essa é uma pergunta, assim, capciosa. Ela é uma pergunta que, se você faz, você cai numa armadilha muito complicada. Por outro lado, Aristóteles acreditava que melancolia era um sinal de gênio, porque indicava uma alma sensível, uma alma criativa. Sabe, assim, aquele estereótipo do artista que tem depressão e faz uma obra muito boa e depois se mata? É, kinda, meio que parecido, né, Aristóteles? Eu sei que não é, tá, gente? Eu acho que esse é um grande ponto sobre a melancolia. Não que, necessariamente, se você está se sentindo melancólico, vá te dar, assim, superpoderes artísticos, mas que eu acho que você fica mais introspectivo e mais sensível, e aí, portanto, é mais fácil se produzir arte, porque é pra isso que, né, a arte existe. Pra vocês isso é verdade, gente? Pelo menos comigo, eu percebo que quando eu tô tristinho, assim, não triste, chorando, me tremendo, todo catarrento, aquela cena horrível, mas tristinho, pra baixo, melancólico, levemente triste, eu sinto que, nossa, eu produzo arte com uma facilidade tão maior e tão mais honesta, tão mais verdadeira. E eu acho que esse termo específico, honestidade, falando sobre obras de arte, pelo menos pra mim, ele é muito importante. Já tiveram a sensação de ler um livro e falar, nossa, não que nada disso aqui é real, mas que quem tá escrevendo, meio que sem se importar de verdade com aquilo, meio que só progredindo a história, você lê as atitudes daquele personagem, os pensamentos daquele personagem, e não parece, assim, real. Real também não é o termo certo. Os conflitos todos parecem muito caricatos, parecem que são personagens, não que são pessoas. Faz sentido isso? Tem que meter uma tese de mestrado pra poder explicar o que eu quero falar quando eu acho que um livro ele é honesto. Olha só, por outro lado, Freud via a melancolia como uma manifestação de luto não resolvido e conflitos inconscientes, que é bem triste, né? Você passar seus últimos momentos se perguntando se você fez a coisa certa, se o mundo seria diferente se você tentasse outra coisa. Gente, a melancolia no geral, né, não é uma coisa boa. A gente sabe que tem esse estereótipo de, ai, é tão legal você ser tristezinho e ai, tal coisa, e Tumblr. Quem viveu o Tumblr sabe que era um monte de jovem lá, magro, com distúrbio alimentar, fumando cigarro, ou seja, o inferno na Terra, e a gente não quer romantizar isso aqui. E, gente, só pra lembrar vocês também que, assim, como sempre, a fonte de tudo isso é Arial 12, tá bom? Não estamos tendo fontes, não confiem nas fontes, não usem nada disso aqui pra nada importante, por favor. Mas o que eu queria apontar aqui agora é que, será que não é muito conveniente pra gente ficar
nessa tristezinha leve, nessa tristezinha assim que pode ser até confortável ou até reconfortante. Vocês não acham que, poxa, eu me senti a vida inteira assim, então é meio que tudo que eu conheço, por que que eu vou querer mudar? É meio que conveniente a gente continuar nessa tristezinha que é como um abraço quentinho e leve e gostosinho. Será que às vezes a gente não quer se sentir um pouco triste? Eu acho essa pergunta ela interessante também. E, gente, eu confesso pra vocês que eu dei um tempo depois que eu gravei os primeiros 10 minutos desse episódio, porque eu simplesmente não tinha uma resposta pra todas as perguntas que eu levantei, né? E eu não quero gravar um podcast aqui sem o menor sentido, não completamente, né? Porque sem o menor sentido eu gravo toda semana. Mas, aí eu tava arrumando as coisas aqui pra gravar, ouvindo uma musiquinha que, sim, que eu não ouvia há muito tempo. Se chama, acho que é Future Devices, do Sufjan Stevens, muito boa. E aí eu acho que eu consegui a resposta pro episódio. Eu acho que eu consegui. Assim, ok, pode ser um pouco confortável você se colocar ou permanecer nessa situação de tristeza. A gente sabe que às vezes isso acontece. Mas falando sobre não essa tristeza que te deixa imobilizado, que te deixa na cama o dia inteiro, mas essa tristeza levezinha, essa tristeza moderada, essa melancolia que a gente sente meio que sempre. Será que o passo mais lógico não seria abraçar isso? Será que, na verdade, a felicidade não é essa coisa que a gente alcança, não é essa coisa que a gente conquista? Mas sim, a felicidade pode ser uma música que você não ouve há muito tempo. Ou fazer as pazes com aquela pessoa que você ama depois de um tempo, obrigado. Ou ter planos legais pra um dia, mesmo que seja só um dia na semana. Talvez a felicidade seja, sabe, escrever, atuar, dirigir, cantar, qualquer coisa que você faça, que depois que você faz, você fala, meu Deus, ai, eu sou eu mesmo, sabe? Isso aqui alimenta minha alma. Eu não sei se eu vou conseguir superar esse leve sentimento de melancolia que me acompanha ao decorrer da vida, mas será que eu tenho que superar isso mesmo? Será que eu não consigo ser feliz apesar disso? Ou melhor ainda, eu não posso ser feliz com isso, sabe? Talvez seja só o jeito que a minha cabeça funciona, o jeito que eu olho pro mundo. E talvez um passo mais produtivo do que tentar ser absolutamente feliz, sem nenhum rastro da tristeza, seja reconhecer que tem esses momentos legais. Ouvir uma música que você não ouve há muito tempo e que você gosta muito, comer uma comida gostosa e assistir uma série com seu namorado, que é o meu plano pra hoje, literalmente. Acho que a gente pode procurar alguns mecanismos pra atenuar os lados ruins dessa sensação. E será que essa sensação e esse sentimento é uma coisa necessariamente ruim? Será que a tristeza? Não, tô falando assim. Ai, como que eu explico isso? Gente, é uma emoção. Não existem emoções boas e ruins, sabe? Se você sente alguma coisa, é por um motivo. E eu acho que vale a pena a gente investigar esse motivo. No meu caso, por exemplo, eu percebo que eu me sinto muito angustiado quando eu não tenho uma rotina. Quando eu não, sabe? Quando eu acordo e eu não sei o que eu vou fazer no meu dia. Eu sou o tipo de pessoa controlador? Talvez. De Capricórnio? Depende do seu ponto de vista. E eu acho, sinceramente, que o que mantém nossa cabeça no lugar bonitinho é ter o que fazer, é ter uma rotina, é ver pessoas, sabe? E reconhecer esses momentos da vida. Tava vendo um. Admito, gente, tava no Twitter, tá? Antes de começar a gravar, tava com preguiça, deitado na minha cama, pensando, meu Deus, e se essa prateleira, que agora é de vidro, tá bom? Eu vou mostrar no Instagram depois, mas agora eu tenho uma prateleira de vidro em cima da minha cama, que é bom que se cair, cai só uma vez, eu já morro, não tenho que arrumar mais, mas pensando, e se cair? E aí, enquanto eu tava no Twitter, eu vi um post falando sobre um influenciador que, tipo, tava numa clínica psiquiatra, acho que tinha, sabe, surtado muito e tal. E aí tinha saído, aí já tava surtando de novo. E, gente, esse influenciador, não vou falar quem é, né, porque vai que me processa, mas é uma pessoa muito rica, que eu tenho certeza que ele não precisa fazer nada no dia dele. E eu acho que esse é um grande erro, sabe, você não precisar fazer nada no seu dia. Eu sei que é um sonho que a gente que trabalha tem, mas nossos afazeres, nossas, sabe, rotinazinhas, eu sinto que elas cumprem um papel tão fundamental na nossa saúde mental, de sair de casa e falar com aquela mulher de 45 anos do seu trabalho enquanto vocês tomam água. Eu amava falar com as mulheres de mais idade do meu trabalho. Sério, eu tenho um carinho enorme por elas até hoje, porque era legal, porque nem tudo tem que ser uma conversa profunda e reflexiva. Talvez a felicidade esteja, sabe, na nossa rotina. A gente só tem que tentar ver ela. Claro, se a gente não tiver, sabe, sendo explorado socioeconomicamente e todas essas outras questões que são maiores do que isso. Não quero ser o branco tilelê mais do que eu já tô sendo. E, gente, eu acho que essa é a melhor resposta que eu poderia ter chegado nessa semana. Eu sei que teve semanas assim que a gente já explorou um pouquinho mais, né, a profundidade da alma humana. Ai, mas às vezes a gente tem que parar de pensar e fazer o quadradinho sim, tá bom? Eu acho que de alguma forma esse episódio ele contribuiu pra nossa conversa, tá? Vai ser um pouquinho mais curto que o normal,
Sei que eu vou ser, né, xingado por todas as nacionalidades. Mas faz parte, né? Todo dia uma Malala é perseguida. E eu que, né, sou aqui figura importante pelos direitos das pessoas. Também sou. Tá bom? Gente, então eu vejo vocês semana que vem. Espero que vocês fiquem bem. Espero que, se estiverem muito tristes, melhorem. Se estiverem só um pouquinho tristes, de repente, vamos ver uma musiquinha legal. De repente é assim mesmo. Tá bom? Beijo, gente. Se cuidem. Tchau. Até semana que vem.